Sejam muito bem-vindos à explanação deste trabalho em grupo de Direito Civil. Primeiramente, quero cumprimentar o nosso mestre, professor queridíssimo Renato Aguiar, vulgarmente conhecido como professor extraordinário. Receba meus cumprimentos e meus parabéns. Muito bem, meus queridos. O que se discute, o tema proposto para o nosso trabalho é o bem de família. Este instituto tão especial para o direito de família, dada a sua natureza protecionista. Em um conceito simplório de direito, vamos considerar o imóvel, bem como os bens que guarnecem esse imóvel, receberão uma especial proteção, de maneira que não poderão ser acionados em caso de execução por dívidas civis, o que chamamos de impenhorabilidade do bem de família. Assim, meus queridos, partindo, o bem de família surgiu no estado americano do Texas. Também foi positivado no nosso Código Civil de 1916. Entretanto, era demasiado formal. O instituidor deveria indicar o imóvel e levá-lo a registro para que a impenhorabilidade desejada recaísse sobre este bem. Notamos que era um instituto minimamente utilizado, dada a sua formalidade excessividade essa em face ao seu caráter protecionista. Nesse sentido, o legislador de 1988 consagrou o direito à moradia e o princípio da inviolabilidade do domicílio, conferindo estes dois institutos no fortalecimento do bem de família. Novamente, o legislador percebe a fraqueza do Código Civil e, em 1990, vem a Lei do Bem de Família. Esta lei torna aquela moradia única como bem de família legal, de maneira que não mais é necessária aquela formalidade para se conquistar a impenhorabilidade deste bem. Já em 2002, com a inovação do Código Civil, vem a reafirmação desta impenhorabilidade legal, que não depende de formalidade alguma, e também traz aquela velha impenhorabilidade estabelecida pelo Código Civil de 1916, que depende de toda uma formalidade, o que o novo Código vem chamando de bem de família voluntário. A partir de agora, vamos estabelecer algumas considerações sobre o bem de família com as nossas colegas Larissa e Bianca. O meu tema é o tema do bem de família obrigatório ou legal, que é instituído pela Lei 8.009, do ano de 1990, que conceitua a impenhorabilidade do bem residencial de família. Mesmo com a instituição do bem convencional, ele não necessita de tantas formalidades como o bem convencional, como, por exemplo, escritura de registro. E o Estado é considerado um instituidor dessa garantia constitucional, firmando o princípio da dignidade da pessoa humana, e se torna o bem inalienável, e ele não responde por dívidas civis, comercial, previdenciário, fiscal ou qualquer de outra natureza. Como a minha amiga Bianca disse, existem duas espécies de bem de família. A primeira seria o bem de família voluntário,
E a segunda espécie seria o bem de família obrigatório, legal ou involuntário, como alguns doutrinadores costumam chamar. O bem de família obrigatório, legal ou involuntário, ele se constitui independentemente de iniciativa do proprietário do bem, ou seja, ele se constitui de forma involuntária. A Lei 8.009/90, que dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família e também regula em seus dispositivos o bem de família obrigatório ou legal. Esse bem de família obrigatório ou legal, é um instituto que foi criado como forma de proteger aquelas famílias que não possuem condições ou que possuem acesso limitado às informações, que não possuem informações suficientes para terem noção da proteção do bem. Então, mesmo que elas não queiram de forma involuntária, mesmo que elas não tenham informações suficientes ou mesmo condições, o bem delas automaticamente se encontra protegido de uma forma obrigatória por meio da lei. O Estado que cria é o instituidor deste Instituto do Bem de Família obrigatório legal e é ele quem protege esse bem por meio de uma lei. Esse bem de família precisa de 2 requisitos, que seriam a propriedade do bem e a destinação específica. Esse bem de família, ele também pode subdividir em móveis e imóveis. E foi voltado para as classes menos favorecidas, de forma a proteger os bens de família automaticamente. Lembrando que esse bem de família obrigatório legal não goza da garantia da inalienabilidade, por conta de, justamente pelo fato das famílias menos favorecidas possuírem, por muitas vezes, apenas esse imóvel como um bem de valor. Então, se eles quiserem eventualmente vender, alienar esse bem, eles estão autorizados. Eles só vão gozar do bem, esses bens de família só vai gozar da proteção da impenhorabilidade e de outras garantias previstas na lei. Muito bem, meus caros. Vimos a importância do bem de família, como ele se constitui, e agora passamos a entender a seguinte situação. Dado o caráter protecionista deste poderoso e querido instituto, o homem mau, aquele homem que tem a maldade no coração, ele vai querer se apoderar deste instituto para suas realizações. Ele vai celebrar contratos, vai dar em garantia o bem de família e na sua concepção ele vai pensar: não pagarei e não serei penhorado meu precioso lar. Ocorre que o legislador já previu essa atitude antissocial e previu as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. E é esta a matéria que será apresentada pela nossa queridíssima Isabela e o nosso amigo Irineu. Olá, eu vou falar sobre a exclusão dos bens de família. Bom, primeiramente, vamos falar sobre o artigo 1661 do Código Civil, ao qual fala que os bens não se comunicam. Vou ler. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Ou seja, o bem que tiver antes do casamento não pode ser, não é comunicável, ou seja, vai ser só meu ou só do meu marido. No artigo 1659 do Código Civil, vamos falar dos bens que excluem a comunhão parcial. Que são: inciso 1, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. É a mesma coisa, vamos dizer, que o artigo 1661. Eles são incomunicáveis, não se comunicam. O que é meu, e o que é dele é dele. Nesse trabalho de direito civil, iremos falar sobre os bens de família, que são exceções que
que trata do artigo da Lei 8.009, o artigo 3º dos seus incisos 1 a 7. O inciso 1 foi revogado pela Lei Complementar 150 de 1º de 6 de 2015. Mas vamos sintetizar todos. O bem de família ele só deixa de ter, se tratar de bem de família sem impenhorabilidade, deixa de ter essa opção de não ter bem sendo penhorável, no caso, quando ele for bem pelo próprio titular decorrente de uma conta de financiamento, no caso um bem, um imóvel, quando ele é produto do tipo assim, financiado pela Caixa Econômica, a Caixa Econômica financiou, ele tem o direito de ir lá e resgatar essa casa. Ou sobre tratar de pensões alimentícias, né, resguardar os direitos sobre o bem do seu proprietário, no caso, né, e cobrança de impostos predial territorial, que são as contribuições que a própria família está devendo ao Estado, ao município. Ou no caso de hipoteca, que se ofereceu esse bem como garantia. Ou ainda, o inciso 6, que vem nos termos atuais, quando for para tipo de adquirir através de produtos de dinheiro, de crime, lavagem de dinheiro, né? Muito bem, meus caros. Já percebemos que o caloteiro não tem vez. Se der bem de família em garantia e quiser dar o calote, vai perder. Mas o que nos interessa agora é como se extingue este instituto. Até quando perdura o bem de família? Para sempre? Este é o estudo que passaremos a ver agora com a nossa queridíssima Betânia do Prado. Oi pessoal, então para fechar aí o nosso Instituto do Bem de Família, eu trouxe alguns aspectos relevantes a respeito da extinção do bem de família. A extinção do bem de família, ela está prevista aqui no Código Civil, no seu artigo 1719. Esse artigo ele prevê as seguintes hipóteses. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que os constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Então, para que a gente possa extinguir aí o bem de família, a gente deve demonstrar a impossibilidade de manutenção desse bem, cabendo então ao juiz declarar a sua extinção analisando caso a caso. Por que ele deve analisar caso a caso? Porque no direito de família, cada caso tem a sua peculiaridade. E para isso, além do juiz observar casuisticamente, ele vai ter que também, obrigatoriamente, no procedimento, ouvir o Ministério Público. Quanto à segunda parte do artigo, ela traz aqui a possibilidade da subrogação do bem ao invés da extinção. O que isso quer dizer? Significa que a família vai poder, então, substituir o bem sobre o qual incidirá a tutela jurídica. É o caso, por exemplo, de um imóvel que encontra-se depreciado ou, então, desvalorizado, e aí permite-se, então, que a proteção se desloque para outro bem. Esse bem ele pode já pertencer à família, né, ser outro imóvel pertencente à família, ou então um outro bem que vai ser posteriormente adquirido aí por esse núcleo familiar. E como que isso vai se dar na prática? O procedimento para extinção, tanto para extinção quanto para subrogação do bem de família, ele vai se dar através de um pedido formulado por meio do procedimento de jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária é aquela onde as partes, onde não há litígio, né? Então, esse procedimento vai ser de competência da vara de família e sem esquecer, como já dito, da participação obrigatória do Ministério Público. Simples, né? Tá tudo previsto aí no nosso Código Civil. Obrigada. É com muita alegria e satisfação
que agradeço em nome de todos os colegas, a atenção de todos, e manifesto aqui nossos sinceros sentimentos de prestígio e consideração. Finalizando com uma pequena homenagem ao nosso digníssimo professor. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.